Sequência, por ordem de chamada, por favor, novo vereador Silvio Brito. Vereador Paulo Radiche. Vereador Paulo Radiche fará uso da tribuna nesse momento. Dá para você ficar em silêncio, por favor? Senão eu vou pedir para retirar você das plenárias. Senhor presidente Raul Nilsen, que hoje preside uma sessão que com certeza na história recente da nossa cidade não veremos outra, não vimos e não veremos outra tão cedo. E aproveito para parabenizá-lo pela forma sempre serena, firme e democrática com que tem feito a condução nesta interinidade permanente na condução da Câmara Municipal. Quando ingressei aqui como vereador em 2009, tinha a impressão que os destinatários do nosso trabalho só tinham direito a sentar nas cadeiras. E na condução presidida por Vossa Excelência, descobrimos que as pessoas podem se manifestar. Inclusive, isto corroborado por uma decisão judicial da data de ontem. Senhoras vereadoras que não estão presentes nesse momento no plenário, meus colegas vereadores, público aqui presente, população da cidade de Limeira que assiste pelos diversos meios, sabemos que hoje todo mundo está ligado, não só em Limeira, mas o Brasil inteiro observando o que está acontecendo na nossa cidade. Porque muito já se sabe sobre políticos que promovem atos de corrupção, que promovem atos de malversação. Mas a retórica, a tônica presente é a chamada impunidade. No ano passado nós tivemos um prefeito em Taubaté que passou pela prisão, pela Polícia Federal. E durante o processo de cassação, dos 14 vereadores, 5 votaram favoráveis a ele. Foi um susto, aconteceu algo em Taubaté. De repente, Campinas, uma cidade que é liderança no nosso estado e no nosso país. Uma cidade cujo prefeito é liderança a nível nacional e cogitava ser governador do estado. É surpreendido, junto com a sua esposa, num esquema de desvio, de achaques, num esquema de malversação dos recursos públicos, que levou à sua cassação. E, na sequência, a cassação do seu vice-prefeito. E isto chegou em Limeira. E todos nós hoje discutimos sobre a comissão processante, sobre o que foi apurado e não foi apurado. Mas muito do que foi apurado nos autos da comissão processante, muito do que foi apurado pelo Ministério Público e muito do que ainda não foi apurado, já era de conhecimento da nossa população. Já era de conhecimento das pessoas que vivem essa cidade. O que nós não tínhamos era alguém que parasse os seus afazeres e priorizasse a apuração desses fatos. E muita gente diz, hoje mesmo, várias pessoas, precisa apurar isso, precisa apurar aquilo. Mas o Ministério Público fez uma opção. Não dá para correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Vamos iniciar por algum lugar. E assim o fez. E iniciando por este lugar, começou pelo processo de enriquecimento ilícito da família do senhor prefeito municipal. E quando nós falamos em processo de enriquecimento ilícito, nós devemos lembrar de onde nasceu esta lei, que em solo brasileiro foi sob a inspiração de leis italianas, que, querendo coibir a contaminação do crime organizado no Estado, criou a chamada Operação Mãos Limpas. E dali nasceu a Lei do Enriquecimento Ilícito, que cria uma regra, em termos penais, diferente das outras leis e para os outros crimes. Inverte-se o ônus da prova. Basta comprovar um patrimônio aparentemente injustificável.
E você que vai comprovar de onde vem o dinheiro. Então, quando se fala em enriquecimento ilícito, ao contrário do que alguns quiseram parecer, não tem a ver com mera soneração. Lembrando, soneração é crime. E dos piores que podem haver. Porque quando se sonega, está tirando da boca de cada um daqueles que passam fome, que passam frio. Mas é fruto do crime organizado, é fruto da mais alta especialização, da pior corja de criminosos que a nossa sociedade já pôde produzir. Aqueles criminosos que furtavam carteira, que faziam tráfico de varejo, são aprendizes perto destes, que usam paletó e gravata, usam caneta, mas usam os mesmos métodos. O método da ameaça, o método da coação, o método da compra da liberdade de imprensa. E é isto que nós estamos fazendo na nossa cidade hoje. Julgando quem fez isto em solo limeirense. Porque não dá para pensar que é um agente político que cometeu alguns pequenos deslizes que vai passar por julgamento hoje. É alguém que se juntou com empresas que queriam cometer crimes e fez o que em política a gente chama vender a alma ao diabo. Porque eu vou receber agora e vou te dar depois. E assim fez o processo da merenda, que quase levou à cassação do vereador Ronei em 2005. Esse processo ainda não foi terminado, essa empresa continua atuando, o que mostra a qualidade e especialização desse tipo de criminoso. Essas e outras empresas participaram. Essas e outras empresas e outras pessoas também participaram desse esquema. Aqui nós viramos uma cidade em que assessor informal virou cargo. Até hoje, com o prefeito afastado, temos assessores informais transitando pelos corredores da prefeitura e dando ordens, e ameaçando pessoas. Nós temos uma opção: romper os nossos laços com esse tipo de gente, romper os nossos laços com este modo de fazer política, ou simplesmente fazermos como aconteceu em Taubaté. Fingir que nada aconteceu. Essa é a responsabilidade de cada um dos 14 vereadores que estão aqui hoje. Todos têm que votar de acordo com a sua consciência. E aí eu lembro um vereador que não mais está aqui, vereador César Cortez, certo dia disse: aqui não tem mirim, aqui não tem aprendiz, aqui não tem criança. Todo mundo que está aqui foi na porta da casa de cada uma dessas pessoas e dos que nos assistem em casa, bater palma e pedir voto e dizer: eu quero ser o seu representante. Não vem fingir aqui que não sabe de nada. Não venha fingir que não está à prova nos autos, quando robustamente todos nós sabemos o que acontecia nesta cidade. Faltava um órgão de peito aberto e com vontade de apurar, iniciar este processo, para que hoje nós possamos dar fim na primeira parte, que é o processo político. A segunda parte vem depois. Obrigado.